Parlamento Guarabirense começa as suas atividades propriamente ditas dentro da Câmara Municipal a partir de hoje. E a gente convidou o vereador Renato Meireles, que é o líder da oposição. Não sei se vai continuar como líder, a liderar essa bancada, que tem feito uma atuação vigilante muito importante para a população de Guarabira, vereador Renato, que infelizmente vive um momento muito difícil, administrativamente falando. Uma cidade grande, né, a maior da nossa região, com uma arrecadação de recursos melhor do que todas as cidades da nossa região e, lamentavelmente, um prefeito que não consegue dar vazão ao número de obras e necessidades da nossa população. E eu lhe pergunto, aquele vídeo da semana passada, que foi tão bem visualizado, né? Até onde eu vi, tinha mais de 20 mil visualizações através do nosso Instagram. Aquele vídeo, além de ser a prova da péssima gestão do prefeito Marcos Diogo, ele quer dizer que o senhor já estava com saudade, já estava ansioso para a volta dos trabalhos na Câmara. Bom dia e obrigado por atender esse nosso convite. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os internautas que acompanham a TV Mídia. Quer dizer que a saudade sempre dá, né, Michele? Sempre bate devido à situação que Guarabira vive, né? A gente, mesmo em recesso, nós não podemos parar, continuamos vigilantes, né, em busca das soluções dos problemas de Guarabira, que está nessa situação. E a situação do Complexo de Saúde é justamente um retrato que Guarabira vive. Eu costumo dizer que ali o prazo da obra iniciada foi em 2018 para ser entregue em 2019. Foram investidos ali, Michele, 2 milhões de reais no Complexo Esportivo do Mutirão. Espaço esse que daria para tirar os jovens da droga, né, para incentivar os jovens a fazer esporte, as crianças praticarem esporte. Infelizmente está lá abandonado, né? Eu dizia naquele vídeo, naquele momento, que eu queria pelo menos que o prefeito fizesse a manutenção do que já foi feito. Ou seja, existe um ginásio, existe uma quadra, existe um campo de areia, um campo de futebol. O campo de areia de futebol está inutilizável, né? As crianças brincam na quadra, vem na hora cair um pedaço de ferro na cabeça das crianças, porque fica lá batendo. Os banheiros tomados, totalmente destruídos, né? Sem suporte. Como é que o prefeito foi inaugurar? Foi uma obra daquela que, mesmo tendo inacabada, e deixa abandonada da forma que está. Ou seja, como eu dizia no nosso vídeo, dinheiro público entrando literalmente pelo ralo e uma falta de respeito, não só com Guarabira, mas em especial a comunidade do Mutirão, que se faz, né, não se conclui, mas se faz um complexo esportivo, mas deixa abandonado, deixa lá inacabado, deixa inutilizado e ainda criando um risco para as crianças que ficam brincando naquele ambiente ali. Hoje eu conversava com meu amigo Nainha, do Mutirão, ele me dizia que semana passada uma criança sofreu um choque ali naquele ginásio. Ou seja, vai esperar acontecer uma desgraça, né, acontecer o pior para poder querer solucionar aquele problema, né? Essas coisas que nós precisamos pontuar, e aquilo é a triste realidade, Michele, do Complexo Esportivo do Mutirão, que estarei levando hoje aquele debate. Precisamos nos aprofundar naquele debate para saber o porquê não foi concluído, o porquê o prefeito não faz a manutenção daquele instrumento, saber o que é que ele tem contra o Complexo Esportivo, o que é que ele tem contra a comunidade do Mutirão, e nós não podemos nos calar diante da situação, daquela obra inacabada, paralisada, abandonada e criando risco para os moradores do Mutirão, e em especial as crianças, que no dia eu fui lá, tinha 2 crianças brincando embaixo do ginásio, e os ferros batendo em cima, vendo na hora cair um ferro daquele e aconteceu o pior. A obra, segundo o senhor, estava orçada em quase 2 milhões de reais. A previsão de entrega, ou pelo menos de inauguração, é 2019. Nós já estamos em 2024, ano eleitoral. Esse recurso foi nessa obra. Por que ela não foi concluída? É isso que fica, né? É sempre a interrogação que fica em toda a gestão que está, né? Então, quando a gente fala de Complexo Esportivo do Mutirão, está lá da forma que está. O dinheiro foi gasto, foi investido,
e a obra não foi concluída. Quando a gente vai, Michele, para o complexo de saúde, obra paralisada, superfaturada e inacabada, né? Fizeram a maior mídia aí, que começou alguns serviços lá, mas se você for lá, tá lá, né? Inacabada. Se você for ver nos sites, a obra está superfaturada. Se a gente desce aqui para o mercado público do peixe aqui, obra totalmente paralisada, né? Está lá se acabando o que já foi investido. Se a gente vai para a creche do Alta Boa Vista, é o mesmo cenário. Se a gente vai para o ginásio lá do Carrasco, está lá a obra paralisada. Se a gente vai para o matadouro, está lá o matadouro fechado. Ou seja, é a cara da atual gestão. Eu acredito que o prefeito Marcos não disse ainda para que veio. Entrou, passou aí 6 anos na gestão e eu não consigo enxergar uma obra, né, que marque a gestão Marcos Diogo. Eu lamento muito, Michel, que quantos não queriam ter essa oportunidade de ser prefeito de Guarabira? Aí o cidadão tem a oportunidade e deixa a Guarabira totalmente um caos, né? Um Guarabira totalmente com obras inacabadas, paralisadas. E o mutirão lá, o complexo esportivo, é só mais uma situação de várias que existe aqui no município de Guarabira. A gente vai lá para Itamataí, está lá o posto de saúde, né, fechado, vem na hora cair. Ou seja, esse é o retrato da tua gestão. Se a gente fala da drenagem, o que a gente sabe é que já foi gasto 6 milhões de reais e não tem uma solução por parte da drenagem do centro da cidade de Guarabira. Ou seja, eu faço um questionamento a você que está me escutando agora, está me ouvindo, que está me assistindo. Me diga uma ação dessa atual gestão. Uma. Eu queria que alguém dissesse, não, ele fez isso de bom, mas a gente consegue, a gente pesquisa, vai atrás, denuncia, e nós não conseguimos ver nenhuma obra estruturante dessa gestão que aí está, que só fez, né, atrasar Guarabira. Eu costumo dizer que Guarabira não cresce, Guarabira incha. A gente está inchando e nós não conseguimos crescer. Guarabira está inchando para os bairros, você vê Guarabira crescendo na cidade de João Pessoa, crescendo na cidade de Pilãozinho, mas não tem a presença do poder público municipal. Né? Não tem, né? Cresce devido a Guarabira ser uma cidade polo, uma cidade economicamente que funciona, mas não tem o apoio, não tem a presença, não tem o trabalho do poder público municipal, e essa obra do mutirão aí é tão somente o retrato da atual gestão, que tem deixado muito a desejar, Michele. E nós estamos no nosso papel de vereador, de fiscalizar, de denunciar, de buscar a solução, e assim iremos continuar, né? Uma frase que me marcou quando você me disse, eu posso pecar por excesso, mas nunca irei pecar por omissão. Eu acho que esse é o pior pecado, né, de uma pessoa, de um político, é pecar por omissão. A gente pode até errar porque exagerou na dose, agora deixar de fazer, deixar de cumprir o nosso papel, acho que esse é o pior pecado. Jamais eu irei deixar, porque foi essa missão que o povo do Guarabira me deu, e continuarei no mesmo retilíneo, na caminhada, em busca dessas soluções. Não sou daquele do quanto pior melhor. Eu quero que se faça, eu quero que se resolva. Eu quero que o prefeito conclua o complexo do mutirão. Eu quero que o prefeito conclua o complexo de saúde. Eu quero que o prefeito conclua o mercado do peixe, o mercado público do município de Guarabira, que é o nosso cartão postal. É inaceitável, Michele. Essa turma está aí há 12 anos no poder e o mercado do peixe, o mercado público, que é no centro da nossa cidade, continua da mesma forma. E eles fazem chacota, dizendo não, que vai resolver, com enganação. Marcos está aí há 10 meses para sair da prefeitura. O que tem que ser feito foi feito. Agora a preocupação dele é outras coisas, que nós sabemos o que é. Né? A preocupação passa por outras coisas. Os interesses são os outros. Né? Infelizmente, Guarabira padece diante da situação que nós estamos vivendo, diante dessa gestão que aí está. Vereador Renato Meirelles, o senhor continua como líder da oposição, vai ter uma com a expectativa do senhor e da bancada de oposição em relação a esse primeiro semestre do Legislativo? Olha, Michele, antes de falar sobre a liderança da oposição, eu gostaria que você me permitisse fazer uma prestação de contas, né, de o que Renato Meirelles fez como líder da oposição de Guarabira. Eu tenho a convicção que eu trabalhei, né, da melhor forma possível, tentando agregar todos os colegas, tentando alinhar todos os discursos, né, sempre discutindo com os colegas qual a pauta que nós iríamos pautar naquela sessão, e trago, né, alguns debates que travamos, que foi, né, a situação do posto de saúde Tamataí,
A reunião que nós fizemos com o Ministério Público, denunciando todas essas obras inacabadas da gestão, cobramos a transparência, né, como sempre tenho dito, a Festa da Luz 2021, 2023, 2024, 2022, né, porque existe aquela discussão sobre Festa da Luz. Não tem Festa da Luz da pandemia, para onde foi o dinheiro que não foi realizado a Festa da Luz, né? Lutamos pelo pagamento do IFA dos agentes de saúde endemias, que o presidente da Câmara garantiu que o prefeito iria pagar. Infelizmente, a palavra do presidente ficou pelo caminho, não cumpriu a palavra que foi dita da presidência, culpa do prefeito de Guarabira, mas também eu só falaria alguma coisa se eu tivesse certeza que iria resolver aquela situação. A criação, né, de novos cargos no IAPM, mostramos a realidade da comunidade do Carrasco, né, a história do ginásio inacabado, relatório do Tribunal de Contas que fala do superfaturamento da obra do Complexo de Saúde. Discutimos e lutamos aí pela derrubada do Código Tributário, né? Nós não permitimos o aumento da taxa de iluminação pública, nós não permitimos a cobrança da taxa de iluminação pública da zona rural, nós não permitimos a negativação dos guarabirenses no SPC e Serasa. Tudo luta de Renato Meirelles como na liderança da oposição e de todos os colegas que compõem, que fazem a oposição de Guarabira. Denunciamos a situação, Michele, do Distrito Mecânico aqui em Guarabira, né? Um dos maiores polos econômicos, infelizmente não tem um olhar diferenciado por parte da gestão. Travamos a luta em defesa dos garis de Guarabira. Michele, os garis continuam da mesma situação, com o salário cortado, né? Quiseram passar panos lá no gari porque teve a Festa da Luz, quiseram dar algum serão para calar a boca dos garis, para eles parar de reclamar. E como os garis estão passando por necessidade, eles tiveram que silenciar. Ou seja, como é que eles trabalham dessa forma? Eles querem silenciar diante da dificuldade, né? Se você falar, eu não lhe dou o serão. Se você silenciar, se calar, se você não participar dessa luta que está sendo travada por Renato Meirelles e pelos garis, você tem direito a serão. Enquanto isso, a paz de família que recebia um salário de 1.800 e agora recebendo 400 e 500 reais. Enquanto isso, uma empresa que veio de fora aí, custando 14 milhões aos cofres públicos do município de Guarabira. E eu irei agora lá na Sumasa ver os caminhões que estão lá paralisados, sucateados, entregue ao sol e à chuva, enquanto se paga 14 milhões aí caminhões de fora, caminhões alugados, o que é nosso está lá sendo sucateado. Esse é o retrato da atual gestão, Michele. E assim, eu gostaria aqui publicamente de agradecer a todos os colegas que têm me dado essa oportunidade de liderar, mas o acordo que foi feito entre toda a oposição, né, que Josa foi no primeiro ano, Nau foi no segundo ano, Renato Meirelles foi no terceiro ano, o acordo que o líder da oposição desse ano, 2024, será o colega, companheiro, vereador valoroso, Ramon Menezes, né? Ramon será o nosso líder, foi acordado, né? Inclusive nós vamos nos encontrar à tarde na Câmara, né? Irei formalmente passar essa liderança para Ramon, que eu não tenho dúvidas, que iremos continuar retilíneos, né? Renato merece irá continuar da mesma forma, sendo líder ou não sendo líder, mas dando suporte a Ramon, dialogando com todos os colegas vereadores, e o mais importante, acima de tudo isso, está a nossa luta em defesa de Guarabira. E essa foi uma breve prestação de contas da nossa liderança. Guarabira me conhece, estou no 8º ano do meu mandato, retilíneo, na mesma trincheira de sempre defendendo os interesses da população de Guarabira. Vereador, a expectativa é de que o prefeito participe dessa primeira sessão, desse período legislativo. Há uma confirmação da participação dele e, se há essa confirmação, qual é a sua expectativa em relação à fala do prefeito Marcos Diogo? Olha, eu queria muito, né, que o prefeito tivesse o espírito de homem público do ex-prefeito saudoso Zenobo Toscano. Lembro-me bem que Zenobo ia à Câmara, ficava na Câmara e fazia um grande debate com os vereadores. Esperava os questionamentos, responder o que está certo, o que está errado, né? Vou melhorar nisso aqui, vou avançar naquilo ali, não vou poder fazer isso aqui. Mas, infelizmente, cada um só dá o que tem, né? A informação que eu tenho é que ele irá falar, irá se ausentar. Mas o que vai dizer Marcos Diogo se ele não paga o IFA dos agentes de saúde de endemias? O que vai dizer Marcos Diogo se ele não paga o serão e a gratificação de salubridade dos garis de Guarabira? O que vai dizer o prefeito de Guarabira, Michele, se ele vetou a emenda dos professores ao projeto da educação? Emendas essas que foi combinado com o sindicato dos professores e
E todos os 15 vereadores assinaram as emendas ao projeto dos professores, o plano de carreira dos professores do município de Guarabira, e Marcos Diogo vetou as emendas. Ou seja, o que é que ele vai dizer, Marcos Diogo, se ele parcelou agora o débito de 5 milhões e 400 mil de APM? Até outubro, Michele, esse débito era de 3 milhões e a gente denunciava, inclusive ele entrou na justiça aí para querer silenciar a minha voz, e ele teve a ousadia ainda, Michele, de não pagar novembro, dezembro e o 13º. Ou seja, o débito de 3 milhões foi para 5 milhões e 400 mil. O que é que Marcos Diogo vai dizer na Câmara Municipal de Guarabira? O que ele pode dizer lá é que ele aprovou um projeto em uma sessão obscura, na surdina, sem a presença dos vereadores de oposição, em que aumentou o salário dos cargos comissionados do prefeito de Guarabira. Eu tenho colegas que trabalham na prefeitura, né? Eu tenho minha postura, trago essa minha luta, mas eu tenho amigos, tenho colegas que trabalham na prefeitura e estão todos celebrando que ganhava R$2.000, agora estão recebendo 4 mil, que recebia R$3.000 e agora estão recebendo 5 mil. Enquanto isso, a gente de saúde sofrendo, gari sofrendo, professor sofrendo e as obras da forma que está. Essa é a triste realidade que está acontecendo no município de Guarabira, por isso que eu não sei o que ele vai dizer. Se ele me der a oportunidade de questionar, esse questionamento que eu faço aqui, eu faço na tribuna da Câmara, faço na cara dele, faço nas ruas, faço na justiça, se preciso for, porque essa é a verdade que está acontecendo no município de Guarabira. E é isso que eu espero, a sensibilidade, espírito de homem público do prefeito Marcos, que fique, que escute, que discuta, que debata com os vereadores os problemas de Guarabira, até porque ele, né, infelizmente, é o prefeito de Guarabira, está no final da gestão e precisamos discutir os problemas de Guarabira com o atual gestor. Agora, vereador Renato, falando um pouquinho de eleições, já que a gente está em ano eleitoral e diante de todo esse cenário caótico administrativo promovido, infelizmente, pela incompetência do prefeito Marcos Diogo, mesmo assim, a candidata dele, ou do grupo dele, pelo menos nas pesquisas que já foram divulgadas, aparece como o nome preferencial diante dos que foram colocados na pesquisa. Aí eu lhe pergunto o seguinte, qual é a estratégia que a oposição vai utilizar agora, vamos dizer, nessa reta final, pelo menos nesse ano eleitoral, para tentar juntar, mostrar para a população que Marcos Diogo e a candidata dele é a mesma coisa? Olha, Michele, primeiro eu gostaria de pontuar essa história da pesquisa, né? É preciso ser dito que nós sabemos de onde parte essa pesquisa. Nós sabemos quem realiza essa pesquisa. Nós sabemos que quem realiza essa pesquisa tem cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Guarabira. Por isso, nós não podemos nos pautar diante do resultado dessa pesquisa, né? Tem um respeito, tem uma amizade, tem um carinho, mas nós sabemos de onde parte esses resultados que querem tão somente, né, enganar, passar uma ideia para a população de Guarabira. Em relação à estratégia da oposição, toda Guarabira sabe qual é o posicionamento de Renato Meireles, né? Eu tenho um lado. Eu estou do lado da oposição de Guarabira, né? Só que eu tomei uma decisão para dentro de mim mesmo que eu não vou mais me movimentar em relação a candidato a prefeito, né? Nós precisamos que os postulantes se coloquem e que façam esse debate, né? Que chame a responsabilidade para si, né? Que quem tem que fazer esse debate em relação à candidata Léa, que eu tenho um grande respeito, só que Léa faz parte da gestão, Léa faz parte de um governo que está há 12 anos governando Guarabira, e todos esses problemas que eu citei, Léa faz parte dele. Com todo o respeito que eu tenho a dona Léa. Só que, se os postulantes que querem se colocar como candidato ao prefeito de Guarabira não quiserem fazer esse debate, alguém irá fazer, né? E eu me coloco para fazer esse debate como vereador de Guarabira. Mas o meu entendimento é que o debate com o Léa Toscano, quem tem que fazer é o candidato a prefeito da oposição. E chamar Léa e dizer, Léa, tu está há 12 anos aí, o complexo esportivo está assim, mas tu faz parte da gestão. O complexo de saúde está assim e tu faz parte da gestão. O mercado público está assim, mas você faz parte da gestão. Se os candidatos a prefeitos ficarem nesse discurso, que é para março, que é para abril, aí talvez não vai dar tempo, Michele, de fazer esse amplo debate com a sociedade de Guarabira. Aí a Câmara Municipal de Guarabira, Renato Meireles e os vereadores terão que fazer esse debate.
Eu tenho essa compreensão. Renato Meireles não é candidato a prefeito, Renato Meireles vai para a reeleição novamente. Mas, assim, em relação a essa discussão da majoritária, esse é o meu ponto de vista. Toda a Guarabira sabe, Renato Meireles estará na trincheira da oposição, Renato Meireles estará alinhado do governador João Azevedo, do secretário Tibério Limeira. Mas, assim, essa discussão de dizer que é A ou que é B, eu não farei mais, porque eu costumo dizer que eu já faço demais. Essas trincheiras, essa oposição, essa resistência no município de Guarabira. Mas se nenhum colega quiser se colocar à disposição para fazer esse amplo debate de como candidato a prefeito da oposição ou um candidato ao governo da situação, eu, como vereador, irei fazer contra a candidata Léa. Porque a minha ideia é o quê? Marcos é prefeito, Renato é vereador. Eu tenho que fazer o debate com a gestão. O debate político tem que fazer prefeito com o candidato a prefeito da oposição com o candidato a prefeito da situação. Se não tiver com coragem de fazer esse debate, alguém vai ter que fazer, e não tenho dúvida que irá surgir nomes que irão fazer esse grande debate em relação à prefeitura de Guarabira. Agora, a Guarabira sabe qual é o nosso posicionamento, que eu tenho um lado, onde eu estarei, mas em relação a essa discussão de nome de A ou de B, cabe a cada um chamar a responsabilidade para si. O senhor já está cansado? O senhor já está cansado, vereador, dessa indefinição da oposição em escolher um nome e começar a, de fato, fazer esses questionamentos contra a candidata do prefeito? Questionamento que o senhor enfileirou aí? Olha, Michele, eu estava até evitando dar entrevista. Porque nós damos entrevista, nós falamos da unidade da oposição, e a gente não vê alguém que a gente defende A ou B se colocar para fazer o debate, né? Com todo respeito, como eu disse, aqui eu não estou aqui para querer apontar dedo para ninguém. Como eu disse, Guarabira sabe qual é o nosso posicionamento, Guarabira sabe qual é o nosso lado, Guarabira sabe onde eu sempre estive, sempre estou e onde estarei, agora nesse ano, na trincheira, em que lado estarei. Mas esse debate eu vou deixar para esses que estão se colocando como um candidato a prefeito. Né? Se não centrar, isso quer dizer que o senhor vai centrar as suas forças, o seu trabalho para a sua reeleição, ou em prol da sua reeleição? Não, a minha força, o meu trabalho como vereador vai ser de continuar na trincheira da oposição. Ou pelo menos dar prioridade à sua campanha. A prioridade, Michele, eu acho que é justamente fazer uma reflexão que nós precisamos ter a consciência de que não pode ficar esperando só para o A ou para o B, não. Precisamos todo mundo ter essa consciência que Guarabira precisa sair desse caos. Não adianta só Renato Meireles estar o dia, amanhã, tarde e noite, fazendo oposição, na trincheira, dialogando com um, dialogando com o outro. Como é que a gente olha para um lado, olha para o outro, e às vezes se sente só nesse debate. Não, né, dizendo que é os colegas da oposição, pelo contrário, nós temos lá guerreiros. Mas justamente esse debate, que esse questionamento que você me faz, quando eu chego eu faço. Está até chato de responder isso. E o candidato da oposição? Quem vai fazer esse debate? E a resposta que eu digo aqui, eu digo a todo campo, digo na Câmara, digo às pessoas, rapaz, todo mundo sabe que o meu posicionamento está superado aí. Quando se decidir quem é o candidato, me informe que eu estarei na trincheira fazendo esse debate. Né? E cada um tem que ter a consciência do caos que Guarabira está vivendo. Né? Mas não adianta eu ficar dizendo, e depois termina em nada. Essa indefinição da oposição é benéfica para a candidata do prefeito? Olha, o sentimento, Michele, não tenha dúvidas que existe um sentimento em torno do nome de Léa, né? Sem dúvida nenhuma. Isso aqui a gente não pode deixar de reconhecer a liderança que a ex-prefeita Léa tem, né? A história, né? Que eu percebo muito que tanto ela quanto a deputada se apega tão somente à história do ex-prefeito Salvador Zenobre, né? Não mostra as ações de Marcos Diogo, não busca solucionar os problemas de Guarabira através da gestão Marcos Diogo, não cobra de Marcos a solução do mercado, do complexo de saúde, do complexo esportivo, né? Mas ele não pode deixar de reconhecer a liderança da ex-prefeita Léa. Mas mais forte do que esse sentimento de Léa é o sentimento da unidade da oposição de Guarabira. Né? Cabe cada um fazer essa reflexão. Se nós nos unirmos de verdade, nós seremos imbatíveis, né? Nós venceremos as eleições. Eu estou disposto a isso, né? Eu costumo dizer que eu passei por muitos e poucos aí, vai ter estudo para trás, vamos avançar, mas o que não dá é ficar discurso sem ser alinhado, né? Meu discurso, quem me conhece, quem me acompanha, as entrevistas que eu dei a você sabe qual é o meu ponto de vista, mas chega um momento que eu disse para roubado falar, porque eu falo, e a gente não consegue avançar nesse sentido, porque eu quero dizer o seguinte, que
Precisamos trabalhar pela unidade da oposição. Nós teremos, né, a candidata Léa terá um cabo eleitoral, né, que é o prefeito Marcos Diogo, que vai mostrar as ações da Prefeitura Municipal de Guarabira. O candidato da oposição, seja lá quem for ele, terá um cabo eleitoral, que será o governador José Azevedo, que irá mostrar as ações que tem em Guarabira. O que cabe a nós, né, eu costumo dizer que as pessoas ficam dizendo, não, João tem que intervir em Guarabira para tomar a decisão de quem vai ser o candidato. Nós não podemos esperar isso do governador João Azevedo. Aqui não tem nenhuma criança, aqui não tem aqui tem pessoas de bem que trabalham pelo crescimento de Guarabira. Precisamos sentar, alinhar, decidir qual é o melhor nome e ir para a rua fazer um debate em defesa de Guarabira, em defesa do nosso povo. Né? Que esse é o sentimento, é isso que o povo nos clama. Né? E esse é o meu ponto de vista, Michele, muito tranquilamente. Eu não tenho, você me conhece, eu não tenho nada a esconder de ninguém, o que eu quero dizer, eu digo mesmo. Posso até ofender alguém achar ruim porque eu disse isso, mas esse é o meu ponto de vista, e vou seguir, né? Vou seguir nesse pensamento, até para ver se alguém acorda a mente das pessoas. Rapaz, vamos atenar aí, vamos ver o que a gente pode fazer, né? O que não dá é ficar Renato Meireles na trincheira, matando, se acabando, fazendo oposição, enquanto a oposição, como um mar, como um todo, achar que vai se resolver isso depois de abril, depois de junho, depois do São João, tendo em vista que nós temos lá, por mais que tenha uma gestão desgastada, que tem uma reprovação de 90%, mas nós temos uma candidata que está aí na disputa, já foi prefeito, tem um serviço prestado dela, e nós precisamos fazer esse debate com a sociedade de Guarabira e com a população como um todo. Muito bem, vereador, obrigada por sua participação. Assim como eu disse que o senhor pode até pecar por excesso, mas não peca por omissão, eu digo e afirmo que seria até uma injustiça se porventura o seu grupo político chegasse a dizer algum dia que o senhor... Renato é um vereador morno. De forma nenhuma, né? Você faz sempre questão de mostrar o seu posicionamento, dizer o que pensa, de sustentar, de argumentar, esteja todos favoráveis ou não. Você é um cara que realmente você demarca o seu lugar, mostra a sua posição e, ao mesmo tempo, não se coloca ou não se mostra um cara inflexível. Você, não, minha posição é essa, mas eu estou aqui para a gente conversar. Tentem me convencer de que a minha ideia ou daquilo que eu penso, que eu estou errado. Pelo menos essa é a impressão que você me passa. E paga um preço caro por isso, Michele. Você sabe, né, esses posicionamentos, essa firmeza, essa pulso firme, de ter lado, de ter posição, de partir sempre ter interesse da coletividade, das categorias, de denunciar essa história de... Você vê, né, o prefeito entrou com uma ação contra mim, porque eu dizia que tinha um débito de 3 milhões do IAPM e queria saber para onde foi aquele dinheiro, porque ele não repassou para o IAPM. Ou seja, o prefeito deve, ele não repassa o dinheiro para o Instituto de Previdência, o diretor do Instituto manda o documento para a Câmara dizendo que não foi repassado, eu pego, mostro a população e ele quer calar a minha voz. Entra com a ação para dizer que Renato não pode dizer isso, que está errado. Me prova que eu estou errado. Se tiver alguma pessoa errada aí, são duas, né? Ou é o prefeito que não repassou, ou então o diretor do Instituto de Previdência que mandou o documento para a Câmara do débito da Prefeitura, do Instituto de Previdência, e o prefeito ainda teve a ousadia de quê? Com toda essa celeuma, toda essa discussão, ainda não repassou novembro, nem dezembro, nem o 13º. E aqui fica o questionamento, pessoa que fica bonito quando eu faço isso. Para onde foi o dinheiro de IAPM? Por que você não repassou o dinheiro de IAPM? O que você fez com o dinheiro de IAPM? Que está claro que foi parcelado aí os 5 milhões e 400 mil e não passou para o Instituto de Previdência. E se não repassou, o que você fez? Para onde foi? Aí pode estourar pelas costas, que eu irei se eu for cobrar, porque foi essa missão que o povo de Guarabira me deu para fiscalizar o que é público. Para finalizar, por último, sua expectativa para esse primeiro período legislativo em relação ao trabalho da bancada de oposição e dos vereadores como um todo? As expectativas são as melhores, Michele. As expectativas são as melhores. A bancada de oposição tem tido posição firme, né? Eu acho que Guarabira acompanha o nosso posicionamento, inclusive faz um trabalho de convencimento até da bancada da situação. Essa discussão dos professores aí foi assinada as emendas pelos 15 vereadores, né? Ou seja, o prefeito vetou. Será que o vereador que assinou vai ser contra a sua assinatura? Vai ser contra o projeto que foi aprovado, foi discutido com o sindicato, aprovado por todos os colegas?
Aí que tá, né? Eu costumo dizer que a Câmara tem dado, de vez em quando, um ar de independência, mas são nesses grandes debates que surgem os grandes líderes, né? Que vê que realmente a independência política e tem independência de defender os interesses da população, e esse será mais um debate em relação às emendas ao projeto dos professores do município de Guarabira. O prefeito vetou 2 emendas de todos os vereadores, que foi discutido e aprovado com o sindicato, e espero que a Câmara, né, nesse primeiro semestre, mantenha, né, a harmonia, mas a independência dos poderes. Nós não podemos ser o quintal da prefeitura. Nós ali representamos, cada um de nós, um segmento da sociedade, uma parte da população, e é isso que o povo espera de nós. Mas não tenho dúvidas que todos os 15 vereadores são 15 pessoas de bem, né, que sempre estão ao lado do povo, estará sempre defendendo os interesses da população, Michel. Ok, vereador, um grande abraço, viu? A gente vai acompanhar, através da transmissão da TV Mídia, o retorno dos trabalhos dos vereadores da nossa cidade.